O governo federal mobiliza uma força-tarefa para negociar com segurados e beneficiários que preparam ações na Justiça Federal contra o INSS. O alvo do governo é alcançar pelo menos 170 mil segurados. As informações com o repórter Carlos Alberto. O governo federal começa a montar uma força-tarefa dentro do projeto chamado Pacifica, para negociar com segurados que se preparam para entrar na justiça em busca de benefícios previdenciários. O governo quer evitar o número de ações judiciais com impacto nos cofres da Previdência Social. Se evitar esse tipo de ação, o governo diminui despesas, porque não precisa pagar valores de forma retroativa e com a correção. Dentro do pacote de medidas a serem adotadas, o governo quer fazer acordos com as pessoas que já demandaram ou podem ir à justiça contra o executivo com grandes chances de derrota para a União. E nos próximos 90 dias dará início a um processo para convocar 170 mil segurados com requerimentos como pedidos de aposentadorias e pensões indeferidos pelo INSS. São pedidos sobre os quais já há interpretação favorável na Justiça ao cidadão em casos semelhantes. O objetivo do governo é fazer acordo e iniciar o pagamento antes que esses casos se transformem em ações judiciais. A projeção aponta que os acordos podem gerar uma economia de 225 milhões só com pagamento de juros. Uma portaria editada recentemente pela Advocacia Geral da União vai permitir que o processo seja feito em parceria com a Defensoria Pública da União e o INSS. O projeto, batizado de Pacifica, vai começar pelos mais vulneráveis, como o trabalhador rural, pedidos de aposentadoria, salário-maternidade e benefício de prestação continuada BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Vamos continuar falando sobre a Previdência Social, porque o governo federal tenta, nesta semana, com representantes dos servidores, colocar um ponto final na greve do INSS. Sátiro Salles. As negociações para o fim da greve na área previdenciária serão retomadas, com uma reunião na próxima sexta-feira, dia 9, envolvendo representantes do Ministério da Gestão e Inovação e os dirigentes sindicais. A reunião será realizada às 14h30 no Ministério da Gestão e Inovação. Na última reunião, ocorrida no dia 16 de julho, houve uma melhoria na proposta de tabelas salariais, mas as entidades representativas apontaram que o reajuste proposto para a gratificação de desempenho de atividade do Seguro Social está em desacordo com o acordo da greve. A greve tem gerado prejuízos aos segurados e beneficiários, que sentem a falta de respostas mais ágeis aos pedidos de auxílios e aposentadorias. A paralisação pode comprometer a Operação Pente Fino nos auxílios temporários, que visa economizar 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias, conforme anunciado pelo ministro Carlos Lupe. Com informações da área previdenciária, Sátiro Salles. A gente acompanha o dia a dia dessa movimentação na área da Previdência Social, e especialmente nesses últimos 15 dias após os servidores deflagrarem uma greve que hoje gera imensos prejuízos aos segurados e aos beneficiários que buscam o retorno aos pedidos de auxílios e aposentadorias. A greve já está na terceira semana, embora o STJ tenha decidido que apenas 15% dos servidores deveriam parar as suas atividades, ou seja, que 85% dos servidores estivessem em plena atividade. Há em todas as agências do INSS os sinais de desaceleração dessas atividades e especialmente prejuízos para quem mais precisa da Previdência Social. E nesse contexto, Beto Almeida, o Carlos Alberto nos trouxe também a informação sobre essa força-tarefa dentro do projeto lançado com o nome Pacifica para neutralizar novas ações na Justiça Federal, o que é bom para os segurados e beneficiários da Previdência Social e principalmente para
o governo federal, que tenta evitar, a partir da suspensão dessas ações, o pagamento de correção e acumulado de benefícios da Previdência Social. Porque isso, no fundo, traz prejuízos para o governo, que está num esforço enorme de conter os gastos, porque sabe que, por exemplo, muitas dessas ações que acabam correndo na Justiça Federal, dizendo lá adiante, o governo perde, porque é direito líquido e certo lá de quem está solicitando, quem se sente prejudicado no seu pedido de concessão de benefício de aposentadoria, de pensão, aí perde, o governo vai ter que pagar com juros, com moras, os atrasos e mais adiante ter que pagar tudo isso. Então, o que está acontecendo? Eu levantei uns dados, por exemplo, mostra aqui, Luciano, que o INSS é a instituição mais processada do país, deixando para trás bancos, governos estaduais e até empresas do setor privado. O INSS acumula hoje quase 4 milhões, Luzenor. No total mesmo, para ser bem sincero, são 3,8 milhões de ações judiciais. Isso representa 4,5% de todos os processos que estão em tramitação na justiça brasileira. Então, só por esses números aqui, dá para a gente ver o que isso representa, o que essa judicialização representa de prejuízos para o governo. Então, o que ele está tentando agora com isso? É, na realidade, evitar essa judicialização e ir em busca de acordos prévios. Até porque são pedidos simples, Luciano. É pedido de incapacidade temporária, ou seja, o auxílio-doença, é a aposentadoria por tempo de contribuição, é o benefício por incapacidade permanente, é a simples concessão de aposentadoria, é a aposentadoria a pensão por morte. Então, são casos simples que, de algum modo, o INSS, na esfera administrativa, ele barra. Então, a intenção agora do governo e da Previdência Social está correta, é fazer com que essas ações sejam resolvidas ainda na esfera administrativa, sem que vá à justiça. Uma observação, Beto, para você, ouvinte internauta, não se assustar com esses números trazidos pelo jornalista Beto Almeida. São números reais. 4 milhões de ações movidas contra o INSS na Justiça Federal em todo o Brasil. E por que tantas ações, Beto Almeida? Porque os segurados e beneficiários batem à porta do INSS, o INSS sem quadro de pessoal, com um ritmo que não atende a toda a demanda dos pedidos de benefícios, aí os segurados e os beneficiários se cansam, aí saem da porta do INSS e batem à porta da Justiça Federal. Como nós temos a demora também no âmbito da Justiça Federal para a finalização desses processos, novas ações vão chegando e aí você tem um acúmulo que chega neste momento a quase 4 milhões de ações. E dizer que nessa pauta da Previdência Social nós temos hoje 1.300.000 pessoas à espera de resposta aos pedidos de auxílios e aposentadorias. 1.300.000 pessoas, Beto, é muita correspondente gente. Apenas ao primeiro pedido, porque outros 2 milhões de pessoas estão em outra fila, que são justamente as pessoas que conseguiram vencer a ação na Justiça Federal e o INSS ainda não implantou esses benefícios. E aí, Luciano, o que ocorre? Nesse segmento, há um atraso para quem busca, logicamente, os seus direitos, porque fica naquela expectativa de sair uma decisão. Essa decisão muitas vezes demora até mais de um ano. Quando vem, claro, é bom porque ele recebe todo aquele atrasado, mas ainda assim, isso atrasa a vida de muita gente. Para o governo, então, é um impacto grande, porque cada vez que uma decisão dessa sai na justiça, em última instância, ela vira precatória, o que a gente chama, aquele termo judicial que faz com que o governo se coloque na condição de ter que pagar muitas vezes isso. É justamente esse tal do precatório, Beto, que se forma a partir das ações que são movidas na Justiça Federal. E o governo agora quer evitar que essas ações cheguem à Justiça para no futuro também não pagar esses precatórios. Ou seja, pagar de forma fatiada assim que você, ouvinte, internauta, beneficiário da Previdência Social, tem o direito. Você está, neste momento, com o pedido tramitando no INSS. Esse pedido vai ser analisado, o governo vai dizer o seguinte: olha, Beto Almeida, vamos negociar logo para você não ir à Justiça. O que é negociar logo? É já implantar o benefício, claro, dentro das regras estabelecidas na legislação previdenciária. Colocando que esta tentativa aí que o governo está fazendo de negociar já envolve o caso, Luciano, de segurados que estão aí com um pedido já há algum tempo.
Então é como se o segurado, ele, na realidade, tivesse dado entrada na sua ação, na Justiça Federal, aí ele pede para retirar a ação e fazer um acordo. Aí o governo ganha, o segurado também ganha, claro.